Você está na News Station, o seu quadro de notícia de consoles e muita zoeira. E parece que as polêmicas a respeito do último lançamento da Microsoft Redfall ainda não acabaram. Em uma tentativa de fazer uma equivalência entre duas situações distintas, influenciadora acaba causando um alvoroço na internet. Suposto acordo da Sony com a Konami por suas principais franquias está causando descontentamento por parte dos usuários de Xbox, que estão alegando ser injusto, já que durante todo o processo do CMA, da aquisição da Activision, muitos interpretaram que não era justo ou que as pessoas no PlayStation achariam injusto que a Microsoft fizesse a aquisição. E a falsa equivalência que muitos agora tentam fazer com a situação atual do PlayStation, de poucos jogos lançados até o presente momento desse ano, e até mesmo sobre um estúdio recentemente fechado, versus a situação que o Xbox passou no ano passado inteiro, sem jogo nenhum. Todas essas notícias você confere agora, aqui no News Station, o seu jornal gamer zoeirão, após o anúncio do nosso patrocinador. Um oferecimento BZ Future. Aproveite a promoção mensal da Hot Sale para fazer a aquisição do seu acessório gamer importado pagando muito menos e fugindo dos impostos abusivos, como por exemplo, você usa Nintendo Switch, PC ou celular, mas está achando os controles muito caros, gostaria até de ter um DualSense para jogar, mas não rola? Fica aqui a recomendação do Darel H111X, um controle 50% mais barato que um DualSense e superior ao controle do Xbox. Confira só: analógicos de eSports de alta precisão, bateria interna com duração média de 4 horas em até 5 dias de uso, giroscópio de 6 eixos, tecnologia Bluetooth 5.0, com função turbo para os botões e vibração dupla assimétrica, trazendo tudo aquilo que você mais precisa para o seu gameplay. Faça sua aquisição no site da BZ Future e utilize o cupom de desconto ST para ter um preço ainda melhor e imbatível na sua escolha. E a semana já começou bastante conturbada após uma publicação da influenciadora Raquel Gamer, que acabou dando uma bombada aí nas redes sociais. Mas antes de abordarmos o assunto, gostaríamos de deixar claro que temos o total respeito pela influenciadora, apesar da divergência de opiniões, já que a mesma se mostrou muito cortês em nunca tentar aplicar strikes aqui no nosso canal em alguns reacts que já fizemos no passado. E vamos abordar aqui agora a questão do que foi falado. E em sua abordagem, ela menciona que o lançamento da Microsoft, que foi Redfall, embora fosse fracassado, também teria havido uma equivalência por parte do lado da Sony, onde a influenciadora menciona o jogo Forspoken. E aí, o que acontece é que, obviamente, muitos usuários discordaram ferrenhamente do posicionamento da influencer. Bem, eu acredito sim que a comparação foi muito equivocada, porque primeiramente, o estúdio de Forspoken não pertence à Sony. A influenciadora tentou contornar esse contra-argumento dizendo que ainda assim a Sony havia pago, então a Sony deveria ter exercido o controle sobre a qualidade do game até então lançado, o que seria um outro ponto equivocado, já que existe uma diferença entre você fazer um contrato de parceria e você ser o publisher de um game. É possível que uma empresa como Sony, Microsoft e Nintendo sejam publishers de um determinado título que venha de um estúdio terceiro. Entretanto, isso se encaixaria mais na categoria de contratação para o trabalho, ou seja, a Sony contrata um estúdio para fazer um jogo que ela tem toda a autonomia em cima, então ela determinaria como seria a qualidade, como seria toda a estrutura. Um grande exemplo para vocês compreenderem melhor: a Microsoft foi a publisher de Quantum Break, jogo desenvolvido pela Remedy. A Remedy em si não criou o jogo totalmente sozinha. Ela teve como supervisão a própria Microsoft, que pagou pelo projeto. Quando você tem um contrato de parceria, você não paga integralmente pelo projeto. Não tem nenhum tipo de controle absoluto sobre o que está sendo desenvolvido. Apenas investe acreditando no potencial que ele demonstra.
E o que falar sobre esse rumor fortíssimo que rolou sobre o acordo da Sony com a Konami? A Sony teria feito contratações para que jogos como Metal Gear, Castlevania fossem exclusivos da plataforma do PlayStation, pelo menos nos consoles. Está sendo dito que a Sony está programando um PlayStation Showcase finalmente, para esse mês de maio, aproximadamente na semana do dia 25, onde esses títulos, ou alguns deles, seriam apresentados e também tendo a sua exclusividade na plataforma. Mas bastou chegar esse rumor para que o chororô começasse. Usuários de Xbox na internet fizeram diversos tipos de protesto, alegando que mais uma vez a Sony estaria prejudicando a marca do Xbox, ou que com isso a Sony nem ninguém poderia questionar a aquisição da Activision, e que toda essa situação, no geral, dava-se a entender ser injusta. Senhores, eu acho que eu não preciso ficar chovendo em cima do molhado. Com um pouco de memória, muitos aqui vão se relembrar que a Microsoft também sempre fez esses tipos de acordo de exclusividade. Aliás, ao adquirir estúdios que estavam fazendo jogos para o PlayStation, diga-se de passagem, a empresa cortou a versão desses jogos para o PlayStation. O mais recente foi o próprio Redfall, que, embora tenha tido muitas críticas, não muda o fato de que era um game que estava sendo feito tendo o PlayStation 5 dentro do seu escopo no projeto, e que, entretanto, essa versão foi cancelada após a aquisição dos estúdios da Bethesda. Então, por que será que esses acordos de exclusividade passaram a ser tão demonizados nessa geração de consoles? Será que tem a ver com a empresa ser malvada? Bom, é válido lembrar que a empresa não coloca uma arma nos donos dos estúdios que tem por aí. Se o estúdio aceita, é porque ele vê como algo viável. Afinal de contas, que empresa que vai querer sacrificar suas vendas para ficar colocando o jogo em serviço, ainda mais no Day One? É exatamente por isso que, quando isso acontece, é mais em casos de exceção, e bem poucas, se comparadas com os lançamentos que nós vemos no mercado, que continuam seguindo exatamente o mesmo exemplo do padrão que nós vimos nos últimos anos. Mas eu acredito que o ponto final de toda essa história se dá justamente na entrevista que o Phil Spencer fez na semana passada. Se vocês bem se lembram, havia um trecho dessa entrevista em que o Phil Spencer diz claramente que nada disso, desses acordos e coisas do tipo, é culpa de ninguém mais além da Microsoft. Ele mesmo fala, "That's on us." Ou seja, esses acordos podem ser feitos normalmente no mercado. A Microsoft os faz com constância, ou ao menos os fazia. E se a Sony, Nintendo ou qualquer outra empresa está tendo tanta facilidade em fazer esses acordos, deixando o Xbox de fora, é simplesmente porque a Microsoft não está fazendo uma contraproposta, ou não está enxergando grandes vantagens em tirar alguma coisa do bolso para impedir que isso aconteça, ou talvez até pagando a mais para que venha a ser exclusivo na plataforma dela. O problema é que para tornar o jogo exclusivo na plataforma dela, precisaria ter uma garantia de vendas, e infelizmente essa é uma carta que a Microsoft não tem na mão. E o que dizer das comparações polêmicas que estamos vendo na internet nesse momento? A Sony, até esse instante do ano, realmente não lançou grandes títulos. O que nós vimos foi a DLC de Horizon Forbidden West, Burning Shores, e o lançamento de Forspoken, que na verdade não poderia ser exatamente contabilizado de acordo com os critérios, que nós usamos aqui no assunto anterior. Entretanto, nós sabemos que ainda no decorrer do ano haverá ainda lançamento de Final Fantasy, que, querendo ou não, estará somente presente na plataforma do PlayStation, pelo menos nos consoles, e também está confirmado o jogo de Spider-Man 2. Agora, se vocês pararem para fazer algumas contas, se for apenas em termos de jogos lançados disponíveis para cada um, o Xbox não ficaria muito à frente. Houve o lançamento de Hi-Fi Rush, que na verdade não é bem comparável, esses títulos aí que estamos mencionando do lado da Sony. Tá mais para aquela qualidade de jogos indie, menores mesmo, de menor orçamento, mas ok, ainda assim contabilizando. Depois nós tivemos agora o Redfall, posteriormente o Forza Motorsport e por fim seria Starfield. Então, se você fez uma conta na sua cabeça, esses seriam 4 jogos no total. Lógico, se você for fazer essa conta se baseando apenas
em first parties, que venham de seus estúdios ou que sejam publicados pelas respectivas empresas, então sim, o Xbox teria mais lançamentos first party do que o PlayStation para esse ano. Porém, a bola da vez foi o famoso estúdio da Pixelopus, aquele estúdio que desenvolveu grandiosíssimos jogos da Sony, cujo fechamento foi confirmado no começo dessa semana. Pois é, meus amigos, o lançamento catastrófico de Redfall, na cabeça de muitos donos aí de Xbox, parece que se justifica agora ou se equilibra com o fechamento da Pixelopus, um estúdio de quase 10 anos que a Sony tinha no seu arsenal. Bom, eu acho que é muito válido nós analisarmos essa comparação. Se nós formos analisar a qualidade de Redfall em termos de construção, graficamente e outros aspectos, talvez até faça jus. Afinal de contas, basta você bater o olho nos jogos da Pixelopus que você vai entender muito bem essa comparação, onde as mesmas características também se encontram, como por exemplo um gráfico bastante mediano ou de jogo indie mesmo. Só que aí tem uma diferença, só teriam sua comparação até a parte gráfica mesmo, porque o resto do game, de acordo com as críticas, é muito melhor do que o que a Microsoft ofereceu nesse momento, né? Talvez a perda do PlayStation tenha sido maior que essa daí do Xbox mesmo, não é verdade? Então é isso, galera, esse foi o levantamento de todas as notícias atuais até esse presente momento para vocês. Eu vou ficando por aqui, mas por favor não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrevam aqui no canal para que mais vídeos como esse nessa qualidade possam ser feitos para vocês. Eu vou ficando por aqui então, até a próxima, tchau, tchau. Pô, mas caramba, hein? Mataram o molequinho do pincel, cara. Aquele joguinho até que era legal, falar pra você, viu? Eu me emocionei. Me emocionei demais com aquela história. Os bichinhos fofinhos das paredes. Era uma belezinha. Como assim vocês não jogaram? Oxi! Mas tá no serviço, vocês não jogaram? Toma vergonha na cara de vocês, hein? Ó, todo mundo aqui no estúdio vai tomar expose, quero nem saber.